aquele lirismo, porque afinal de contas você não precisa mais imaginar tantas coisas. Esse é um fundamento da linguagem contemporânea. Quando alguém, no século XIX, escrevia sobre um elefante, ele precisava detalhar esse elefante. Mas por que ele precisava detalhar? Porque poucas pessoas tinham um referencial absoluto do que era um elefante, não era algo conhecido assim. Quando você fala elefante hoje, imediatamente acendem 1000 imagens de elefantes. Isso, aquilo, o elefante que tem isso, que tem aquilo, que é maior, que é menor. Ótimo, você tem esse referencial aos montes. Então a linguagem precisa ser mais concisa para acompanhar essa trajetória. De outra sorte, a linguagem tem que ser despojada, até porque ela se mistura com aquilo que falamos. Não é algo impossível de se entender. E é claro, ela é expressiva, ela expressa o sentimento da personagem com o qual nos identificamos. E é por essa variedade, por essa diversidade, que muitas vezes os textos de Adonias Filho viram mesmo, já viraram e continuam se transformando em textos para a TV. Porque a televisão se apropria disso sem precisar fazer muito esforço. Foi o que aconteceu com Jorge Amado e o sucesso das novelas de outras emissoras, de algumas emissoras, quando olhavam para os textos de Jorge Amado, era mais fácil adaptar. A trilogia do Ciclo do Cacau. Opa, aí surgiu uma dúvida. Mas escuta, o Ciclo do Cacau não é de Jorge Amado? É, Jorge Amado foi o fundador disso. Mas no romance contemporâneo, Adonias Filho, também da região da Bahia, busca subsídios, bebe nessa fonte para trazer-nos algo. Vejamos aqui. Nós temos Os Servos da Morte, Memórias de Lázaro e ainda temos Corpo Vivo. Então é a trilogia do Ciclo do Cacau, mencionada na prática pelo senhor Adonias Filho. São livros menores no que concerne ao reconhecimento do público, mas são obras interessantíssimas mesmo para uma leitura. O cenário regionalista. E nesse cenário regionalista, o que nós temos? Temos a temática, que é a luta pela terra e o consequente momento em que se mostram, em que se denunciam os dramas humanos. Que dramas humanos são esses? O amor, o ódio, o medo, a angústia, a vingança, a violência, a força dos instintos e as alucinações provocadas pelo desejo de ter e, evidentemente, pelo não conseguir obter o que se deseja, a frustração e, em consequência da frustração, a depressão por não atingir seus objetivos. Então é claro que é uma trilogia do Ciclo do Cacau do senhor Adonias Filho que é extremamente interessante. O que nós temos? Mário Palmério, autores menos conhecidos, mais importantes. Mário Palmério, o que ele traz para nós? Também romances regionalistas. O Nordeste surge para valer aqui. Vila dos Confins. Em Chapadão do Bugre, nós temos o quê? A vertente mais forte do cangaço. Aquela gente que vive ao fio da navalha. Aí não é o fio da navalha mesmo, mas é do facão propriamente dito. Então, em Chapadão do Bugre, mostra-se a linguagem, a vida, os objetivos dessa gente sôfrega do norte, do nordeste brasileiro, com especial atenção. Antônio Calado vive uma outra situação. Antônio Calado já resgata um pouco da situação do meio desse país, olhando para o sudeste também. Você tem Bar Dom Juan, Reflexos do Baile, Sempre Viva e, é claro, em Sempre Viva, vale bem um destaque da cotidianidade. As pessoas que leem Sempre Viva se identificam, puxa, mas isso acontece mesmo, já algo próximo a nós. Então, Antônio Calado já procurou esse caminho, urbanizar um pouco mais as coisas, diferentemente de Antônio Cândido de Adonias Filho e José Cândido de Carvalho. É bom nós termos apenas esse referencial. Rubem Fonseca. Nós falávamos há pouco sobre o mestre Rubem Fonseca. É outro desses, como Dalton Trevisan, que não gostam de uma foto de jeito nenhum, embora ele tenha um reconhecimento maior nacionalmente falando. Por quê? Porque as suas obras foram adaptadas para a TV. E, sobretudo, quando se adapta uma obra, como é o caso de Agosto, por exemplo, um sucesso nessa adaptação, um trabalho muito bem feito, inquietante, e, é claro, ele ganha essa notoriedade e permanece assim. Então, alguns contos dele que são bem reconhecidos no Brasil todo. Os Prisioneiros, Lúcia McCartney,
O Buraco na Parede e Feliz Ano Novo. Aí não adianta. Feliz Ano Novo é leitura obrigatória para entender Rubem Fonseca. A contemporaneidade e o texto de Rubem Fonseca. Feliz Ano Novo é obrigatório. No romance, você tem alguns romances de destaque. No cinema, Buffo e Spallanzani e Agosto. Mas temos ainda a grande arte, vastas emoções e pensamentos imperfeitos. Destaque para Buffo, Spallanzani e Agosto é a forma como essas obras foram trabalhadas na televisão, de maneira interessantíssima, no cinema e na televisão. Então, Rubem Fonseca continua sendo um dos nossos maiores romancistas contemporâneos. E ele está vivo, evidentemente, então, nessa linha de pensamento. O tema central de Rubem Fonseca é mesmo a violência inerente em suas histórias, a violência que choca muita gente. E por que choca as pessoas? Porque ela está ao nosso redor. Infelizmente, profecia ou não, bobagem o que direi daqui para frente ou não, mas Rubem Fonseca pode ter de alguma forma visto com olhos de quem escreve que a nossa sociedade ela seria pautada por isso. Crimes hediondos, crimes absurdos, crimes escabrosos e que sempre vêm ao nosso encontro. É criança arremessada de um sexto andar de um prédio, é criança jogada em um rio, é o casal que é assassinado por menor de idade, é a jovem que está saindo da sua academia, do seu local de trabalho e é também sequestrada e morta em uma grande região de uma grande cidade, uma grande capital desse país. São os assuntos que chocam, são os assuntos que mexem conosco. A violência está mesmo centrada no trabalho de Rubem Fonseca como uma denúncia, e isso é interessante. A denúncia que se faz de forma protuberante das mazelas sociais desse país. Então, autores interessantes. Outro autor que merece destaque para nós, Inácio de Loyola Brandão. O senhor Inácio de Loyola Brandão escreveu vários livros, mas um grande momento de Inácio é ter escrito Zero. Por que Zero é tão significativo assim? Porque é um livro que foi proibido, é um livro que foi extirpado da cultura brasileira. É um livro que teve que vir de fora para ganhar guarida aqui dentro, porque é um livro de denúncia. Denuncia os aspectos grotescos da ação militar nesse Brasil nos anos 60 em diante. E por conta disso ele é banido. A palavra banir representa muito bem o que aconteceu com essa obra do senhor Inácio de Loyola Brandão. Na sequência nós temos contos. E nos contos de Inácio, um outro destaque agradável. Depois do Sol, Pega Ele, Silêncio e Cadeiras Proibidas, que, é claro, podem ser vistas para você como uma provocação imensa sobre o local em que você deve escolher a sua vida. No romance, Bebel, que a cidade comeu, Dentes ao Sol, Não Verás País Nenhum, O Ganhador, Veia Bailarina e Zero, que é o nosso grande destaque. Em Zero, o que nós temos? Num país da América Latina, amanhã, certo? Então, da América Latina, por quê? Porque é quase como alguém já disse, que o Brasil é Brasil parte Bélgica, por isso já chamaram de Índia. Na verdade, esse Brasil seria mesmo a Índia. Então, a Belíndia, aqui nós temos a Latíndia, uma coisa próxima da outra. É um romance experimental? Sim, porque o texto é todo fragmentado. Aliás, se você começa a ler o livro assim, depois, em determinado momento, você tem que virá-lo. Por quê? Porque as coisas se invertem. E é parte dessa provocação experimental do senhor Rubem Fonseca. Cristóvão Teza fez isso de maneira incisiva, mas não como texto, sim como estudo. Professor da Universidade Federal do Paraná, Cristóvão Teza, catarinense, radicado na cidade de Curitiba, é um dos grandes nomes da literatura contemporânea. Recentemente venceu todos os prêmios possíveis pelo seu livro chamado O Filho Eterno, que trata de uma dificuldade de um pai que vive com uma criança portadora de uma necessidade especial, portadora de uma dificuldade em todos os seus sentidos. Então, Cristóvão Teza tem a sua marca também importante. Livro de contos, A Cidade Inventada, é o experimentalismo começando a sua caminhada, propriamente dita, e depois os seus romances. Aí sim temos Em Trapo,
Em Juliano Pavolini, Suavidade do Vento, e Uma Noite em Curitiba, grandes destaques. Alguns dizem, mas esses livros têm alguns palavrões, algumas coisas assim fortes. Não, é apenas mais um resgate da linguagem que se fala em todos os lugares. É curioso isso, que algumas pessoas são muito restritas quando leem. Mas eu li um palavrão aqui, esse livro tem um palavrão. Pois é, o livro tem um palavrão. E a vida? O que se fala nos corredores, nos bastidores, em todos os lugares? Palavras chulas, palavras torpes. Então, de alguma forma, o escritor também precisa trazer isso à tona, porque é um romance contemporâneo, é uma linguagem da contemporaneidade. E isso acontece, evidentemente acontece em algumas obras, não só de Cristóvão Teza, mas de outros também. Em Trapo, você tem exatamente essa marca protuberante. O caminho da literatura contemporânea é esse que acabamos de ver em algumas das suas vertentes. Os contos e as crônicas, e claro, Fernando Sabino, ainda vale como destaque, Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto, Paulo Mendes Campos, próprio Paulo Leminski, a quem nos referimos, e tantos outros nomes, valeriam a pena para que você reconhecesse o cenário que vivemos na literatura. A literatura brasileira é prodigiosa. Ela é prodigiosa no sentido de produzir, de mostrar tantos e tantos nomes merecedores de muitos momentos nossos debruçados sobre as obras. É como dissemos na abertura da nossa caminhada. A leitura, ela é um processo indissociável, ela é um processo mágico. É mágico, como dissemos antes e referendamos agora, ratificamos agora, porque você descobre certas situações. E sabe o que é curioso? Muitas vezes quando lemos uma obra pela segunda vez, ou quando lemos uma obra pela quarta vez, não é exagero. Quando lemos uma obra mais do que uma vez, vemos outras situações que não havíamos visto antes. Isso é muito comum? É. E aí eu me lembro de Dalton Trevisan, dizendo pessoalmente aqui a este que vos fala: professor, leia novamente. Eu perguntava sobre um texto de Machado de Assis, a quem admiro como o maior de todos, na prosa. E perguntava sobre um texto de Machado e Dalton sabiamente me orientava dizendo: professor, leia de novo. Eu falei: puxa, mas eu já li 3 vezes aquele livro. Pois é, mas leia mais uma vez, porque é possível abrir os nossos olhos para outras coisas. Essa é a mágica. E é indissociável, porque por mais que eu conte a história, por mais que eu relate o que acontece, é só você, como leitor e como leitora, que poderá entender as experiências da leitura. É uma paixão, sim, ter o livro diante de nós. Ele é tão bom como qualquer outra coisa, mas ele é superior quando você imagina que ele é um confidente. É um confidente porque você, com ele, pensa e os pensamentos são seus, que na verdade são confidenciados através do virar as páginas de uma obra literária. Leia, por favor, não só o romance contemporâneo, o conto contemporâneo, a crônica contemporânea e a poesia contemporânea. Eu quero fechar a nossa conversa falando sobre esses autores. Alguns nomes menos conhecidos da poesia contemporânea. Eu quero dedicar a esses 3 esse momento que falamos há pouco. Helena Collodi, poeta, senhora simpática, querida, citadina, maravilhosa, mulher de grande relevo. Patativa do Assaré, lá das bandas do interior nordestino, Patativa fez com o cordel aquilo que nós desejamos fazer com a vida. Sorriu, brincou, não precisou de uma faculdade para se especializar em escrever sobre a gente com quem ele conviveu. Patativa do Assaré. E fecho, é claro, com homenagem sempre a Cora Coralina, outra poeta da cidade para o mundo, Patativa do Nordeste todo, pai do Nordeste todo na poesia de cordel. Cora Coralina de Goiás, na poesia singela, na homenagem ao povo de Goiás. E Helena Collodi, na homenagem ao povo paranaense. Obrigado, bons estudos e, por favor, reveja esse material quantas vezes você precisar, escrevendo alguns detalhes. Até o próximo encontro.